Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre agricultura alternativa, tá? Técnicas e produções alternativas, ou seja, né, com uma grande capacidade de sustentabilidade. Então, uma produção no que a gente chama uma produção verde, tá? Porque ela respeita o meio ambiente. Então, são práticas e técnicas que vão se diferenciar de práticas tradicionais do cultivo da terra. É claro, algumas práticas aqui são antigas, tá? Porque algumas práticas antigas respeitam, né, a natureza, elas são boas para o solo, para o clima, para o meio ambiente de maneira geral. Tá? Então, a gente tem algumas práticas tradicionais aqui também aplicadas, mas a gente tem, né, um contraponto àquelas práticas que são muito danosas, principalmente, né, as queimadas, beleza? E algumas práticas mais modernas também, de uso de defensivos agrícolas, né, de inseticidas, pesticidas, né, que vão causar danos ao solo. Bom, primeiro ponto, esse tipo de agricultura ela preza por um desenvolvimento sustentável, ou seja, são práticas econômicas, mas que respeitam, né, aquele equilíbrio de sustentabilidade que a gente fala aqui, né, no curso, quando a gente fala de meio ambiente. Tá? A gente tem alguns métodos que visam conservar o solo dentro dessa prática, tá? E também visam o combate ao desmatamento. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, né, algumas técnicas: agricultura orgânica, biodinâmica, biológica, natural, ecológica. Tá? A gente tem um sistema agroflorestal, que é um tipo de sistema muito rico, tá? E que é muito incrível, né, esse sistema de produção dentro dessa lógica. Então, basicamente, a gente vai ter aqui, dentro desse sistema agroflorestal, tá, uma plantação, né, de diversos tipos de cultura, tá, onde a gente vai ter ali extratos também arbóreos sendo plantados para fruticultura. Então, a gente tem basicamente ali uma reestruturação de um ecossistema. Tá? Por quê? A gente vai ter dentro dessa lógica aqui controles de praga de maneira natural. Tá? Então, a gente tem dentro da agrofloresta um sistema altamente sustentável que, além de ser voltado para uma pauta de produção, né, ele também é voltado para uma pauta de reflorestamento. Então, o sistema agroflorestal, né, trabalha dessa maneira. Bom, a gente tem aqui algumas técnicas sustentáveis, que é o plantio direto, tá? Que é o cultivo basicamente utilizando restos vegetais do cultivo anterior, ou seja, a partir do processo de colheita, alguns restos vegetais vão ser, né, deixados ali naquela área de cultivo. Esses restos vegetais eles servem basicamente para conter o processo erosivo e de compactação do solo, uma vez que eles vão, né, dificultar, né, aquela ação mecânica ali da chuva e também vão possibilitar ali, a partir da sua decomposição, uma adubação da terra, né? Vão se tornar ali camada orgânica, possibilitando novos cultivos para colheitas futuras. Tá? A gente tem a rotação de cultura, que é uma técnica muito tradicional, tá? E essa técnica tradicional também é uma técnica que é uma alternativa à prática de monocultura, tá? Onde a gente vai ter ali, né, aquela rotação respeitando os nutrientes do solo, onde eu vou ter, por exemplo, em cada período ali um tipo de cultura que vai absorver determinados componentes do solo, que vai ter uma determinada ação sobre o solo. A partir daquele momento, eu vou ter um deslocamento, né, vou ter uma retirada daquela cultura e uma produção de uma nova cultura. E a gente tem também que é um subtipo da rotação de cultura, que é a integração lavoura, pecuária e floresta, tá? Onde a gente vai ter a rotação ali em plantio de lavoura, uma área de pastagem para animais e áreas, né, de árvores ali que vão ser produzidas, tá? Possibilitando essa rotação. A gente tem retorno de matéria orgânica,
que é muito importante, tá? Que é quando a gente vai ter uma aplicação de matéria orgânica ali visando manutenção dos componentes orgânicos desse solo, tá? Que é muito bom, então aí vai esperar, né, uma matéria orgânica ser inserida naquele solo para que aquele solo volte a ser produtivo. A gente tem o controle biológico de predadores, tá, naturais. Como funciona isso? Bom, ao invés de pesticidas, tá, ao invés de defensivos agrícolas que vão ser usados, né, aqueles defensivos desenvolvidos a partir da Revolução Verde e muito utilizados e também muito danosos, a pessoa, ao trabalhador, a pessoa que está aplicando, né, ao trabalhador rural e também ao consumidor daquele tipo de alimento, a gente vai ter um controle biológico, ou seja, você vai colocar ali, basicamente, se você tem uma praga ali naquela sua produção, você vai colocar um tipo de predador para aquela praga, para combater, tá? Então você vai criar um sistema ali equilibrado, onde esses seres que vão causar danos à sua produção, eles vão acabar se anulando e não provocando esses tais danos, tá? A gente tem uma irrigação por gotejamento, que é basicamente uma irrigação, né, um processo de irrigação da agricultura, mas é com menor volume de água, tá? Com gotas que vão atingir especificamente áreas ali da produção, que vão intensificar, tá, esse recebimento de água sem desperdício. Então não vai ser aquele grande leque de água que vai se espalhar por toda a produção e em muitos casos vai atingir diretamente o solo e se perder, tá? Então a gente vai ter, né, esse gotejamento, essa irrigação por gotejamento, uma irrigação bem concentrada em áreas principais desses tipos de produção. E a gente tem também aqui uma outra técnica tradicional, que é o plantio em curvas de nível e terraceamento, tá? Esse aqui tem uma grande importância, principalmente no que diz respeito ao combate de processos erosivos do solo, tá? Então, plantio em curva de nível e o terraceamento também é uma técnica sustentável. E, por fim, a gente tem a hidroponia, tá? Que é uma produção em suspensão. Como assim, professor? Uma produção em suspensão? Bom, é basicamente isso aqui, ó. A produção ela é feita sem o cultivo ali, sem o que vai ser cultivado, estar em contato com o solo. Então, a gente vai ter um fluxo de água passando ali, e essa água, né, a partir de estudos e pesquisa, ela vai receber os nutrientes específicos ali para que a gente tenha um processo de desenvolvimento desse tipo de cultura. Então, aí a gente tem uma produção por suspensão, sem contato com o solo, tá? Então, esse tipo de produção é um tipo de produção, principalmente no que diz respeito à sustentabilidade ou ao não esgotamento dos recursos naturais do solo do nosso planeta, perfeito? Então, aqui a gente tem o processo de hidroponia, além, é claro, da chamada agricultura orgânica, que não vai utilizar nenhum tipo de defensivos agrícolas, né, de produtos químicos na sua composição, tá? A agricultura orgânica, ela tende, né, ou melhor, ela vai respeitar o tempo da natureza, o processo da natureza. A gente não vai conseguir produzir, por exemplo, no calor, um tipo de cultivo que não é adaptado àquela temperatura mais elevada. A gente não consegue produzir em áreas mais secas um tipo de cultivo que precisa de muita umidade para sua produção, tá? Então, essas são as práticas sustentáveis que vão respeitar, né, dentro dessa lógica, o tempo da natureza. Tranquilo, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.